Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a grande honra de receber aqui a apresentadora, atriz, cineasta Marina Persson. E aí, que legal. Obrigada pelo muito convite. legal, muito legal, de verdade, porque eu sou um cara que cresceu ali dos anos 90 para 2000, você com certeza fez parte da minha vida e de muita gente que está vendo agora, eu tenho certeza. Que assistia MTV, no caso. Que assistia MTV, no caso, e eu quero falar um pouco mais sobre isso depois, mas primeiro eu queria começar te pedindo dicas, porque você com certeza já entrevistou um monte de gente da hora, umas figuras notáveis aí. Entrevistei. E eu tô tentando me arriscar nesse mundo, então, sei lá, o que você pode me falar sobre isso, seria uma entrevistadora? Sobre ser uma entrevistadora? Bom, primeiro, eu acho que não se abalar com uma invertida. Acho que é a coisa que talvez, assim, deixa a gente meio descadeirado, assim, é quando você vai entrevistar uma pessoa. E, assim, no meu caso, por exemplo, eu, como sempre fui uma adolescente que gostava muito de música e de cinema, quando eu fui trabalhar na MTV, de repente, eu estava convivendo e podendo conhecer e entrevistar pessoas de quem eu era muito fã. E, obviamente, isso deixa você nervoso. Por 1000 razões. Primeiro, porque é uma emoção você encontrar uma pessoa de quem você aí, assim, a quem você idolatra, né? De que você é muito fã. Aí, segundo, porque você quer ter alguma coisa em você que tem uma vaidade que você fala, não, gente, eu preciso causar uma boa impressão com essa pessoa. Ela tem que ser minha amiga, ela tem que gostar de mim, ela tem que me achar legal. E aí, fica tudo muito confuso, entendeu? Porque daí você quer impressionar, você quer jogar charme, mas você tem que entrevistar a pessoa, né? Então, eu fiquei nervosa com algumas pessoas na minha vida, assim, bastante. Sobretudo as internacionais, porque como eu falo bem inglês, mas eu não sou nativa, eu não domino a língua a ponto de realmente, assim, falar tudo que eu gosto, que eu penso. Aí eu lembro quando eu fui entrevistar o Jack Gyllenhaal, que... Eu nunca sei se é Gyllenhaal. É Gyllenhaal. Eu era muito fã dele, achava ele gato e tudo, além do que esse tem crushes, né? Tem vários crushes, assim, que daí vira e mexe, você vai lá entrevistar o cara de quem você tem aquele crush gigante. E nessa época, eu tinha um mega crush nele, fui entrevistar, e eu fui a primeira entrevistadora do dia dele. Eu não lembro nem o filme, olha como eu bloqueio as coisas. Eu acho que era o Homem-Aranha até. Mas, enfim... Aí, teve uma hora lá que na entrevista eu fiz uma pergunta que eu fazia para os artistas, mesmo de cinema, que era puxar um pouco a sardinha pro lado da MTV, de falar assim, me conta o que você está ouvindo, o que você gosta de ouvir, tem alguma coisa nova que você indica pra gente, dá uma dica aí de música e tal. E aí, eu falei, quais são as suas bandas favoritas do momento e tal, não sei o quê. Daí ele ficou assim, ele tava com uma cara de sono, coitado. Eu acho que aquela pergunta não tava no automático dele. Sim. Aí ele ficou pensando, ele não conseguiu pensar nada. Ele falou assim, eu não sei, me fala alguma. O que você ouve? Jogou a pergunta pra mim. Jesus, eu não sabia o que falar. Cara, e assim, não tem nada que eu domine mais do que música. Eu falava, caceta, você trabalha na MTV. Music Television, você tem 1000 bandas de que você é fã e que você ouve direto e tal. Mas eu tava tão, assim, siderada. Sim. Que eu tava lá com ele... Sim. Que eu demorei, sei lá, 30 segundos pra vir Radiohead na minha cabeça, sabe? A coisa mais óbvia. Então, enfim, às vezes você fica nervoso. Sim. E eu acho que atrapalha o fato de você ser fã, óbvio. Mas o pior é quando, por exemplo, você vai, sei lá, entrevistar a Julia Roberts. Não estou dizendo que ela é chata, não estou dizendo que ela é, sabe, assim, que ela é grossa, mas nesse dia que eu fui entrevistada, ela estava chata e grossa pra caramba, não só comigo, mas com todo mundo, porque era assim, como funcionam essas entrevistas, né, internacionais. Eu sempre gosto de contar porque as pessoas acham que é mega glamour, que você chega, a pessoa está te esperando, te oferece um café. Não, assim, botam todos os jornalistas numa sala. Sim. Que tem café, croissant, eles mimam pra caramba. Isso é uma coisa, assim, de todos os junkets, que a gente chama essas mega coletivas, eles botam você no hotel de luxo, você fica hospedado lá e, a certa hora, você tem que descer para essa sala de espera, que tem tudo, e você fica esperando seu horário. E você vai ter 5 minutos com aquela pessoa. 5. Você fala, não, imagina, sentou, conversou, relaxou, nada. Não dá. É assim, tipo, vai, a pessoa fica assim, vai, que tem o próximo, não sei o quê. E aí, então é tenso, é um ambiente tenso. E nunca dá para relaxar, não dá para você trocar uma ideia que não seja daquele filme.
E aí a Julia Roberts nesse dia tava muito saco cheio. Então todas as pessoas que iam saindo iam comentando, porque você ouve, ai, oh, she's a bitch e tal, ela tá de muito mau humor, não sei o que, você já entra assim meio tenso, né? Sim. E ela foi realmente muito lacônica. E a pior coisa que tem para quem está entrevistando é receber respostas lacônicas quando está esperando que a pessoa flua. Porque eu entendo que pra ela, nossa, deve ser um baita estresse de verdade, porque aí viaja o mundo inteiro fazendo divulgação do filme, o caramba, tem que passar por isso. Mas do outro lado tem um jornalista que tá meio que dormindo meio mal faz uns 2 dias já, né? Se preparando para aqueles 5 minutos para conversar com ela. É foda. Não, é ingrato. Agora, de fato é isso que você falou, assim, a pessoa... mesmo que ela não viaje o mundo inteiro, mas ela passa às vezes 3, 4 dias trancada numa sala, né, num quarto de hotel que virou um cenário para aquela entrevista. Quando a gente vê aquelas entrevistas do fundo meio preto, só com o banner do filme assim atrás, saiba que aquela pessoa está naquele hotel respondendo aquelas mesmas perguntas durante 3 dias. E pior, entrevistas de 5 minutos. Então você imagina o ator, a atriz, o diretor que está lá, parece o dia da marmota, entendeu? Sim. É o Groundhog Day que a pessoa fica respondendo a mesma pergunta. De 5 em 5 minutos vem aquela mesma pergunta de novo, de novo e de novo. Então eu completamente compreendo o saco cheio que os artistas ficam quando tem esse período, enfim, esses dias de junket, né? De entrevista coletiva. Eu me lembro que o Fernando Meirelles contou que quando ele fez o Jardineiro Fiel, que foi uma produção internacional, que assim, a definição, como é que é? Ele perguntaram, ai, Fernando, como é que foi esse lançamento desse filme? Ele falou, eu me sinto como se um trator tivesse passado em cima de mim. E meio que acho que deve ser essa sensação mesmo, entendeu? Que você fala assim, você é abduzido, né? Por um esquema que está todo pronto, é cheio de assessor, é cheio de gente. Nunca o ator está sozinho, ele tem pelo menos 4, 5 pessoas em volta dele, porque é o cabeleireiro, é o maquiador, é o assistente pessoal, é o sei lá mais o quê, e é a pessoa que cuida da agenda e que cuida do nananã. Então, eles estão sempre cercados e eles não têm autonomia nesses dias, porque eles estão ali, eles são instrumentos de um negócio que é divulgação daquele filme, daquele produto, entendeu? Porque um filme, nos Estados Unidos, é um produto que vai dar lucro, que vai gerar dinheiro para todo mundo estar em volta, né? E não à toa, óbvio que dá muito dinheiro, porque a gente vê a quantidade de gente e de coisas que estão empenhadas ali, é porque realmente o troço... Então é isso, grandioso. Assim... Agora... Apesar de tudo isso, mesmo com todo esse esquema, que é uma espécie de sabe assim, é chato, é uma prisão. Os caras ficam ali, tipo, engessados num esqueminha que você não consegue conversar e fluir na entrevista. Mesmo assim, eu consegui fazer entrevistas legais com algumas pessoas, você entendeu? Teve boas surpresas que você guarda com carinho até hoje? Tive muitas, assim, tipo Cameron Diaz, uma fofa, entendeu? Drew Barrymore, não sei, às vezes você vai com a cara da atriz ou do ator, enfim, de ver nos filmes. E aí é muito legal quando a impressão que você tem da pessoa, através dos personagens que ela faz, bate com quando você encontra com ela ao vivo, entendeu? Então, algumas pessoas são muito legais, apesar de estarem naquele esquema de um moedor de carne, sabe? Sim. Johnny Depp também, quando eu conheci, eu fiquei... Na época, eu era... Bom, para além das coisas... Hoje em dia, o Johnny Depp é uma figura um pouco... Controversa, para dizer o mínimo, né? Controversa e tal. Mas naquela época, ele era tipo o gato galã e bom ator, porque também tem isso, assim. Eu assim, admiro... Claro que eu tenho um senso estético, assim, que me faz curtir atores bonitos e tal, mas, sobretudo, bons atores são os que mais me, digamos, seduzem, assim, intelectualmente e fisicamente também, porque não. Mas, enfim, Johnny Depp era um cara que eu falava, o Johnny Depp. E aí eu fui entrevistar ele no... Era a Fantástica Fábrica de Chocolate, porém, essa entrevista aconteceu nas Bahamas, porque ele estava filmando o Piratas do Caribe. Ah, sim. Naquela época. Então, era ele, o Tim Burton e tal, que estavam todos nas Bahamas. E aí, aquelas barbadas que às vezes acontecem, né? De você jornalista, ser convidado, tudo pago. Fui para as Bahamas. Uau. Só que a entrevista ia acontecer, sei lá, que dia. Então, eu tive, sei lá, um dia de praia, sem nada para fazer, sabe assim? Tipo, então, vai lá. E até fiz um negócio que eu jamais faria no Brasil, que eu acho cafonérrimo, que é jet ski. Andei de jet ski.
cafona, vai, legal. gente. É muito não, mas algumas coisas você tem que ceder mesmo. Não, porque lá é aquele mar que parece uma lagoa, que vai assim, rasa daqui até onde você alcança a vista. Não dá pra você nadar, mergulhar. Eu sou brasileira, né, gente? Então me respeita a minha história. Eu gosto de mergulhar, onda, vem, fica fundo. Não, sei. Não, aquele mar, aquela lagoa. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Mergulhar nesse mar? Não, aí peguei o jet ski, fui. E aí, quando fui entrevistar o Johnny Depp, não, aí fiquei totalmente... tem essa palavra em inglês que é maravilhosa, né? Starstruck. Ah, sim, você fica total estado de choque em frente do ídolo e tal. Meio siderada, meio assim, meio abobada, porque eu cheguei, ele tava todo bronzeado, ele tava com o decote, assim, até aqui, juro, era um decote, o peito dele toda à mostra, assim, eu falei, gente, pra mim esse decote. Mas, enfim, então, às vezes acontece de você ficar... Mas já tomei várias invertidas também. Já teve uma entrevista que eu fiz uma vez com aquele Eric Stoltz, que sumiu. Acho que ele é tão chato que desapareceu. Um ator dos anos 90. Ele era super galã e ele era uma promessa, assim. Bom ator, inclusive. Meio ruivo, olho verde, esverdeado, assim. Esse fez uma entrevista comigo, pra você ter uma ideia. A assessora de imprensa mandou ele refazer. Sério? Ele falou, você vai lá e você faz de novo com ela. Nossa, que boa vontade você vê que eu já... E essas coisas vão te dando coraça, sabe? Casca, sim. Então, quanto mais você puder... Cara de pau, não se abalar com os reveses, porque acontecem. Sim. Você vai tomar uns coiós, normal. Eles, enfim, as pessoas são humanos e por mais legais que elas sejam, às vezes elas não estão a fim de falar e são obrigadas. E pesquisar, né? Sempre saber do que se trata, de fato, a pessoa. Eu tive boas surpresas também. Eu tive uma oportunidade uma vez, o Jack Black estava vindo pra cá. Ai, amo. Eu sou muito fã dele, principalmente do trabalho musical dele. E aí eu tive essa experiência, você falou, que foi muito legal com a Cameron Diaz e com a Drew Barrymore, porque parece que corresponde exatamente à imagem que você tinha da pessoa. E eu tava morrendo de medo dele não ser exatamente aquela figura adorável, mas ele muito é. E aí foi um alívio gigantesco, mas eu também já estive do lado do revés, assim. Eu tive... Essa figura, acho que não vale a pena citar, mas eu fui até a casa dele fazer... Sem nomes. Fui até a casa dele fazer uma entrevista para um evento, coisa do tipo, e eu também fui muito maltratado. E pensei, não vai ser sempre bom. A gente vai ter que passar por algumas. Não tem jeito. São humanos, né? A gente, às vezes, é meio às vezes é o imprevisível. dia, às vezes a pessoa não é aquilo. Eu acredito que a Julia Roberts não seja aquilo, sabe? Eu acho que ela tava num mau dia. É basicamente isso. E... sei lá, isso acontece. Sim, bom, já que estamos falando de cinema, eu acho até legal você estar aqui também bem nesse momento. Esse programa está indo para o ar agora na segunda-feira, então, na semana passada, você esteve em Brasília, no STF, certo? Dando um depoimento, falando sobre cinema e sobre a censura direta e indireta que temos sofrido, toda a questão com a Ancine. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre o que você estava fazendo lá, basicamente? Olha, basicamente, a gente teve essa oportunidade que foi cavada pela rede, né, pelo partido, a rede, especificamente por causa de um edital para TVs públicas que contemplava projetos que tinham temática, que tocavam em, sei lá, que era a diversidade, né? Era a diversidade com temática LGBT, diversidade racial, religiosa e... de sexualidade. E aí, enfim, eu tinha um projeto lá por acaso. Na verdade, eu sempre tenho projetos em editais, porque hoje viabiliza, cineasta né? no Brasil Sim, é isso. Então, assim, abre um edital de longa-metragem, tenho, a de série tenho, de curta tenho, eu tenho pra tudo. Então, lá eu tinha esse projeto, que é um projeto, na verdade, ele ainda existe. Super interessante, claro, esse é o meu ponto de vista, mas eu que montei. Não, é um projeto que de falar, chama Corpo a Corpo, é um projeto que eu queria entrevistar assim, esses artistas da nova cena musical brasileira, mas artistas que usam o corpo também como uma ferramenta para além da própria música, né? Então, e aí que usam o corpo de uma maneira também nos novos tempos. Então, artistas trans, artistas LGBT, artistas... Ou não precisa nada disso, tipo uma mulher cis, tipo Karina Burr, mas que usa o corpo dela, ele tá ali integrado com a música que ela faz, com a arte dela, tá certo? Legal, então, é uma coisa assim, de uma coisa completa, né? Ela é uma artista que coloca tudo que ela tem no ofício dela, na arte dela. E, enfim, e aí
sei lá, o governo Bolsonaro, ele tem muitas maneiras de ir cerceando as manifestações artísticas, né? Maneiras diretas e indiretas. Foi um pouco isso que a gente foi falar. Por conta desse edital específico, a gente foi lá para falar de uma coisa maior, que é justamente isso, né? De chamar a atenção da opinião pública sobre essa nova forma de censura, porque não é aquela figura dos anos 70 que existia, né? Do censor de gravatinha que vai ficar lá olhando. Não, bunda não pode falar. Não, aqui tem peito, também não pode. Não, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma coisa muito maior, muito mais grave, que está muito mais... né, assim, já está muito espalhada. Sim. E que é isso, a gente tem que ficar muito atento, né? Então, assim, quando falam não pode falar sobre diversidade LGBT, não, como assim não pode? Tem uma parcela da população que é LGBT e que merece, ela tem o direito, pela Constituição, de existir, não só de existir, mas de ser representada nas obras artísticas, sejam elas audiovisuais, seja ela através do teatro, na música, na literatura, onde quer que seja. Então, assim, você proibir isso, você está ferindo a Constituição brasileira que... bom, primeiro que está lá, que a liberdade de expressão ela é garantida pela Constituição. E segundo, a própria existência desses grupos, né? A Constituição também garante a existência, a permanência desses grupos, a garantia da segurança física delas e tudo mais, entendeu? Então, assim, a gente aproveitou que existia uma ação sobre uma coisa específica para falar de uma coisa maior. É por isso que o Caetano foi lá falar da censura que ele sofreu nos anos 70, 60 e 70. É por isso que, sei lá, Dira Paz, uma atriz que viveu o cinema brasileiro Plano Collor, que acabou com a Embrafilme até hoje, assim como eu. A gente falou de exemplos pessoais que falavam um pouco sobre isso, né, dessa experiência que a gente tem de asfixiamento ou digamos assim, encerramento do cinema, né? Porque a Embrafilme ela foi extinta no Plano Collor. A Ancine não foi extinta, mas ela está asfixiada. A Ancine hoje tem servidores que não fazem os projetos andarem porque, por um esquema perverso lá dentro, eles são incriminados por qualquer coisa que eles aprovem. Então, se eles fazem um projeto andar... o que está em jogo lá é o CPF deles. Eles podem, sofrer alguma ação do... São feitos de reféns, assim, né? Do TCU, enfim. Enfim, resumindo, é isso. A gente foi lá para, digamos assim, manifestar não, e trazer para a população, para a opinião pública, escancarar uma situação que está sendo velada. Né? Então, assim, eles vão lá, cortam verba, eles fecham um edital, eles trocam um secretário de cultura, colocam lá um pastor, E aí, o que está acontecendo? Eles estão fazendo com que no Brasil, num futuro muito próximo, primeiro que tudo que está acontecendo em termos de cinema, é uma inércia, é o que já estava aprovado, os dinheiros que já estavam alocados e tudo mais. A segunda coisa é que o que vai ser aprovado a partir de agora? Projetos evangélicos, por exemplo, de evangelização da nossa, por exemplo, né? Sim. Então, assim, projetos espíritas ou evangélicos, ou, enfim, sendo que nosso Estado é laico, entendeu? Então, assim, não estou falando que não tenha que existir nenhum filme dessa maneira, só que você tem que diversificar. O favorecimento desleal é totalmente inadequado, né? Então, inclusive, a notícia recente de que tem um projeto tramitando para que se possa captar recursos de Lei Rouanet para igrejas. Então, essa notícia hoje está no jornal. Hoje não, semana passada estava no jornal. Mas pois é. É uma notícia já de alguns dias que a gente está vendo isso. Olha, agora, por exemplo, um show gospel pode ser financiado com Lei Rouanet. Sendo que as igrejas já não pagam. As igrejas elas não pagam imposto. Ou seja, eles já têm muito dinheiro. Sim. Né? Eles arrecadam dinheiro dos fiéis sem pagar imposto, sem dar prestação de compra a ninguém, né? O dinheiro deles literalmente cai do céu. E eles ainda vão poder colocar dinheiro de empresas, né, que vão ter isenção no imposto para fazer show, gospel e tudo mais. Ou seja, é isso, assim. A gente está vivendo uma situação que fomos lá para tentar chamar a atenção da população para o que está acontecendo, porque é difícil você explicar. Por exemplo, as pessoas acham que dá dinheiro para filme. Você não dá dinheiro para filme, gente. O que acontece? O dinheiro que é alocado para um filme, ele é um investimento, porque cada filme ou cada série, ela emprega
centenas de pessoas, são centenas de famílias que vivem a partir de que o seu chefe de família, digamos assim, o pai, a mãe, os chefes de família estão trabalhando, empregados, recebendo um salário, um cachê, entende? Isso é uma coisa. A segunda coisa, ele volta para a União em impostos, entendeu? Então, cada real investido num longa-metragem volta R$4, voltam R$4. A lei do audiovisual, ela prevê isso, assim, esse cálculo foi feito e não precisa nem, não estamos contando a bilheteria ainda, tá? Estamos contando só na feitura de um filme, porque o que é? Um filme precisa de um figurino, precisa de uma roupa. Alguém vai comprar aquela roupa, alguém vai confeccionar aquela roupa. Então, só aquela roupa já tem quantos empregos ali, quantas pessoas já foram, quantos trabalhos já foram dados. E aí, isso, digamos assim, na hora que você vai fazer um filme, digamos que um filme chegou numa cidade, aquela cidade inteira vai ser... Sim. Aquela economia toda vai ser aquecida por aquele filme, porque vai ter restaurante, a pessoa que faz a comida, o transporte, o produtor local, etc. Então, sim, é uma maravilha quando vem uma produção cinematográfica para um lugar, entendeu? Não à toa, nos Estados Unidos, na Europa, em lugares do mundo onde a indústria funciona, né? Onde existe cinema, as pessoas ficam chamando, venham filmar aqui, venham para cá, olha como nós somos legais, nós somos bonitos, nós temos bons profissionais, empreguem os nossos né, cidadãos, enfim. Porque é uma coisa boa, é lucrativo, ela traz riqueza por onde ela passa. Fora isso, quando o filme está pronto, gente, vai desde o táxi que levou a pessoa até o cinema, ao bilheteiro, ao pipoqueiro, a pessoa que, sabe, todo mundo, existe toda uma cadeia de pessoas e de postos de trabalho que são abastecidos com a feitura de um filme. Então, é muita burrice você secar, você asfixiar uma atividade por questões ideológicas, você entende? Sim. Acho que existe, eu não sei se é uma ingenuidade muito grande, mas é lamentável observar dois pontos com relação a uma grande parcela da sociedade. Primeiro, esse desprezo pela arte, assim, é um negócio eu acho um pouco difícil de entender e de assimilar, mas eles deram um jeito de associar a arte com libertinagem, com, sabe, qualquer conteúdo é considerado como impróprio para nossas crianças e tudo mais, e realmente não se observa, existe uma ignorância. Se as pessoas tivessem a oportunidade de participar de um set de filmagem, elas iam entender que realmente funciona uma estrutura de empresa, tem muita gente trabalhando, alimenta muita gente. É uma economia, é um setor que dentro da economia ele é saudável. Aliás, desculpa, uma parte, assim, se você pega o PIB, né? A gente sabe o que é o PIB, é o que representa a riqueza do país, o crescimento do país, né? O PIB é aquela pizza, né, que tem várias fatias, então os setores de atividade econômica de um país, eles são divididos dentro dessa pizza. A fatia do audiovisual, ela representa mais do que indústria farmacêutica, mais do que indústria têxtil, mais do que papel e celulose. Entendeu? Então, assim, ela é uma atividade economicamente saudável. Ou era, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que está acontecendo, tudo que a gente tem agora, como eu disse, está na inércia. Né? A gente vai sentir os efeitos desse asfixiamento, dessa paralisação da Ancine, por exemplo, daqui a um ano, talvez. Então, a gente tem que prestar atenção para isso, que por questões ideológicas e de perseguição, porque eles consideram que os artistas são inimigos do governo, porque os artistas se manifestaram, sim, contra um governo autoritário, despreparado, né? A gente tem as nossas razões para não querer que o Bolsonaro esteja no poder hoje. Por razões ideológicas, eles estão asfixiando um setor que é economicamente saudável e que ajudaria no crescimento do Brasil, no PIB. Estou falando de economia, não estou falando nem de importância da cultura, porque posso falar sobre isso também, mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre que, economicamente, o setor audiovisual é um setor saudável e as pessoas querem somente e unicamente trabalhar. A gente está lá lutando pelo direito de exercer o nosso ofício. Pura e simplesmente. Sim. Porque eu fiquei brava. Não, imagina, eu acho mega válido. Não é com você que eu tô brava. Não, porque realmente é difícil de entender. Principalmente isso que você falou. A gente tá falando de negócios, sabe? Um povo inteligente entenderia isso. Como a gente tem o caso de países onde políticos conservadores votaram a favor de medidas como, sei lá, descriminalização de drogas ou de renda universal, caramba, sabendo que isso beneficia. A ideologia tem que ser secundária quando você tá lidando com um negócio
macro, né? Estamos falando de economia, estamos falando de país. De emprego, de comida na mesa. Não, né? e o segundo ponto que eu ia colocar que é observar como as pessoas acham que esse processo de censura seria realmente literal, assim, uma virada de chave. Eles ficam imaginando a dona Solange, né? Que era a censora mais famosa dos anos 60, 70, né? Tem até música para ela e tal. Solange. E que vai ter uma pessoa falando, não é isso, gente. Não é assim. É uma coisa que está muito já, sabe, é como se fosse assim uma doença contagiosa, um fungo gigante, maléfico que vai se contaminando todas as áreas. Exatamente. Ai, meu Deus. Vamos mudar de assunto. Não, eu até acho... Nem sei se... Não, eu acho esse um assunto mega produtivo, mas é isso, acho que no fim das contas a gente... Foi isso que a gente vai fazer. Respondendo a sua pergunta, mas então tive muita honra de estar lá, né? Teve essa coisa de que algumas pessoas ficaram com medo de ir lá, assim, pelo menos foi o que me foi falado, porque, enfim... A gente foi com um grupo que a Paula Lavigne juntou, assim, ela fez de fato um chamamento pessoal, assim, para alguns artistas da Globo, para alguns cineastas e tal. E aí é isso, a gente sentiu que algumas pessoas não quiseram ir porque ficaram com medo de sofrerem retaliação. Por terem, por exemplo, suas contas devassadas na Ancine, ou por medo de retaliação de qualquer outro tipo, mas... o que eu penso é assim, eu até dei esse exemplo lá no STF, me lembrei de uma entrevista da Meryl Streep, assim, em situações como essa, né, quando perguntam para você não tem medo de fazer isso, de falar sobre esse assunto, ou de ir lá no STF, né, botar a cara no sol para falar, né, para combater uma coisa que você acha que está errada. Eu falei, não, é como se minha casa estivesse pegando fogo e eu estivesse preocupada se a louça tá limpa, entendeu? Se eu lavei a louça. Sim. É tão absurdo, as coisas estão desmoronando no Brasil hoje, entendeu? Exatamente. E você não existe, tem medo do quê? Não existe a possibilidade, exatamente. Gente... As pessoas me perguntam, você não tem medo de ficar criticando o governo? Eu penso, cara... eu acho que tem muita gente que merece estar com medo, assim. Muita gente nas ruas, muitas minorias. Eu sou só um cara falando. Você acha que eu vou me omitir nesse momento? Não é possível, vai ter um bando de haters. Sabe? O que você vai fazer? Uns bots, entendeu? Falando mal, sabe? De você. Inclusive, eu acho muito nobre, porque a gente tenta buscar o lado positivo das coisas, né? E se... a gente acabou se afastando de muita gente, pelo menos realmente deu pra ver que, muita gente não fugiu da luta, sabe? Inclusive, eu tô lembrando agora do Felipe Neto, por exemplo. Eu vi no seu Instagram, você fez até uma postagem dedicada a ele e tal. Que é isso? É uma transformação maravilhosa, entende? Sim, mas é isso. Você ver que na hora do vamos ver... você tomar... Quem é que tá do seu lado, né? Você vai tomar uma opção consciente de ficar quieto para preservar seu negócio. Não, e o Felipe Neto, momento, ele falou essa coisa do incêndio. O Felipe Neto falou uma coisa... eu comecei a admirar o Felipe, enfim, desde... Sei lá, o Felipe para mim era esse cara muito desmiolado, aquele cabelo colorido, que falava aquelas coisas daquele jeito. Aí, de repente, eu vejo um post dele falando assim, cambada de influenciador... a Amazônia está pegando fogo, custa falar alguma coisa? Será que a tua vontade de não perder patrocínio, cliente, patrocínio ou publicidade é maior do que a sua vontade de viver? Caramba, fala alguma coisa, bando de morto-vivo, ainda chamou assim, bando de morto-vivo. Falei, nossa, tá dando uma chamada. Aí depois ele virou vegetariano. E por causa disso, ele foi lá e rescindiu um contrato que ele tinha com uma rede de lanchonete, que serve carne, claro. E aí ele falou, cara, acabei de perder R$450 mil, porque para mim não fazia sentido eu ter virado vegetariano por uma questão de consciência e continuar recebendo um dinheiro de um lugar que tem carne no seu, enfim, né, no seu cardápio e tudo mais. E aí a outra coisa foi a história da Feira do Livro lá no Rio, que foi maravilhoso, que ele peitou o Crivella, comprou todos aqueles livros e fez toda aquela ação que foi maravilhosa. E eu acho que o Felipe teve, de fato, uma coisa... e teve mais uma coisa que me fez admirá-lo, que foi a questão dele usar a rede dele para falar sobre depressão, né? Eu acho que ele teve um caso de depressão, que pode ter sido por 1000 razões, mas é uma coisa que ele quando ele foi olhar, talvez tenha a ver com essa coisa de olhar a vida e ver sentido naquilo que ele está fazendo.
Acho que isso é uma coisa muito importante, é um fator que pode, de fato, levar, né, à depressão ou, enfim, outras questões. E ele olhou para aquilo e falou, não, preciso falar alguma coisa sobre isso. E eu vi ele dando umas broncas, assim, muito boas, falando assim, olha, se sua filha está com depressão, não adianta levar ela na igreja, você tem que levar sua filha num médico. O que ela tem não é frescura, não vai passar sozinho, sua filha precisa de cuidados médicos. Depressão é uma doença séria e não é a igreja que vai cuidar, sabe? E eu falei, cara, esse cara, eu acho que ele teve uma transformação. Acho que a gente tem que olhar para essas pessoas que também atuam fora do que a gente chama de nossa bolha, né? A gente fala só para os nossos, não, a gente tem que falar para mais gente, que era uma preocupação que a gente tinha muito na época das eleições, a gente sentia que eu digo assim, os artistas, ou a esquerda, ou sei lá, que grupo você quer me enquadrar, pode me enquadrar, não tem problema, mas eu mesma não sei se eu sou só isso ou tudo isso, né? A gente tem dificuldade de se ver. Porque limita também, né? Mas enfim, eu sinto que eu pertencia a uma bolha e eu não estava conseguindo falar para fora dela. Entendeu? Meio que quando você começava a falar para fora, tentar falar para fora da bolha, você falava de coisas muito básicas que as pessoas estavam antes do básico. Tipo, antes do básico, entendeu? E eu sentia que eu estava meio falando com zumbis, assim, porque você falava, não, mas olha, é uma evidência isso aqui. Ele falou isso. Não, mas ele não quer dizer isso. Então por que ele falou? Ele falou que vai liberar a arma. Ele falou que ele achava que na ditadura tinha que ter matado mais. Ele falou que parte do que ele falou você não está acreditando? Então, eu não estou entendendo. As pessoas depositaram um voto de confiança nessa de que ele estava mentindo. Tipo, não é uma coisa mais contraditória aqui, sabe? Estou surpreso que ele é assim. Você está surpreso, certo? Porque ele é literalmente exatamente o que ele prometeu. Exatamente. Então, assim, é isso. Agora, quando você vai no STF, daí tá lá do seu lado Caetano Veloso, Gregório do Vivier, aí do meu lado tava Johnny, Caio Blatt, Dira Paz. Eu tô do lado das pessoas certas, gente. Então, nesses momentos de tranquilidade, né? Sabe? Aliás, o depoimento do Gregório eu também achei muito legal. Foi pelo depoimento dele ter viralizado que eu fui ver todas as pessoas participantes e vi que você estava lá. Também vi o seu, achei demais. Mas achei muito legal como o Gregório foi na acidez, na ferida, assim, e manteve o Gregório bom humor é isso, ele consegue... Porque ele expande, né? A gente estava lá, cada um discutindo, não sei o quê. O próprio Caetano deu um depoimento pessoal de coisas que tinham acontecido com ele. O Gregório vai lá e coloca a coisa num lugar da história, assim, ó. Olha só, vocês censores, vejam como vocês são ridículos, vocês são E patéticos, de uma maneira exatamente. muito... enfim, é isso, através do humor, né? Aquele jeito dele eu achei incrível também o depoimento dele. Muito legal. É isso, eu tô muito orgulhoso de muita gente, muito decepcionado com várias, mas no fim das contas a gente tem que tentar olhar o lado positivo. Você, inclusive, falou sobre o Felipe Neto ter virado vegetariano, e você é vegetariana, tem um canal, já tinha esse projeto há algum tempo e agora ressuscitou o Marinando, certo? Agora, Exato. Sendo minha colega de casa aí, agora dentro do UOL também. E fala um pouquinho pra mim dessa sua relação com o vegetarianismo. Então, vou contar pra você um segredo. Eu não sou vegetariana. Você não é vegetariana? Você acredita? Olha, eu só deduzi porque... Eu sou super militante. Eu como pouquíssima carne, mas eu sou o que eu... Eu vi esse termo outro dia e falei, eu sou isso. Eu sou muito mais climatariana do que vegetariana. O que quer dizer isso? O climatariano, claro que eu não sou ainda completamente radical nesse sentido, porque... Por questões que é dificílimo. Eu não poderia comer fora de casa para ser climatariana. Ou teria que comer em lugares muito específicos. Climatariana é aquela pessoa que respeita o meio ambiente acima de tudo, entende? Então, assim, por exemplo, se você sabe que aquele animal foi criado de um jeito que respeita, né, a existência dele, e ele foi abatido também de uma maneira respeitosa, digna e tal, você pode comer carne. Né? Então, por exemplo, se eu for num sítio de alguém criou, tem um galinheiro lá, aí vem lá, a pessoa foi lá, ela bateu aquela galinha, eu vou comer, não tem, né, assim... Esse é um pouco o princípio. O outro princípio também é de você de não ser radical, é assim, aquela comida está ali, ela vai ser jogada fora se eu não comer. Então, eu também ter o respeito por aquele alimento que, enfim, está lá. E, assim, a última coisa que você deve fazer com o alimento é jogá-lo fora. Eu admiro muitas pessoas que são vegetarianas e veganas, sobretudo, que eu acho que o veganismo também ele é mais abrangente. E eu ouço de muitos veganos isso, falam assim, não, mas o ovo é o pior, o leite é o pior de tudo.
Então, eu penso muito sobre esse assunto. É uma questão para mim, né? Tanto o sofrimento animal, que, aliás, eu recomendo aqui esse livro desse maravilhoso Peter Singer, que é A Libertação Animal. É um cara que fala, o ponto de vista dele é esse, assim. Então, acho que tem duas coisas para a gente levar em conta: o sofrimento animal e o clima, Sim, né? Assim, em termos de ambiente, de meio ambiente, assim, não faz sentido a pecuária extensiva, entende? É muito danoso, e é muito curto prazo também, assim, é uma coisa que é lucrativa hoje, mas que ela, em pouco tempo, ela vai virar, porque não vai ter água, gente. Pois é. É legal a gente estar falando sobre isso agora, porque o pessoal que acompanha sabe que eu tenho começado a flertar com esses conceitos de vegetarianismo e de veganismo também. É um negócio que eu acredito que eu estou bem distante de conseguir chegar lá. Eu acho que eu não tenho disciplina sequer para ter uma alimentação minimamente saudável, então muito menos para ser vegano nos próximos meses. Mas acho legal e acho que o argumento dessa questão dos latifundiários e tudo mais, para mim é o que mais me atrai, entendeu? É saber que eu gostaria de parar de financiar essa indústria. Exato. Essa, para mim, é o maior ponto. A primeira coisa, não compro carne na minha casa há, não sei, 1 ano, 2 anos, enfim. A gente não compra carne, então a gente já não está financiando, pelo menos não diretamente. Agora, é isso, às vezes você vai na casa de alguém, você sabe, você tá quem trabalha com cinema ou, enfim, com set de filmagem, às vezes tem um negócio lá. Mas eu evito, e quando eu posso, eu peço, porque até por fazer uma espécie de, tipo, afirmação. Falar assim, não, então, assim, para mim tem que ser comida vegetariana, sabe? Porque eu não quero... Eu quero que as pessoas saibam que é uma coisa que é necessária você sempre oferecer pelo menos uma opção. Isso já diminui o consumo de carne radicalmente. Assim, eu tenho dois artistas assim que lançaram essas campanhas que são legais. Um é o Paul McCartney, que eu acho que é a mais conhecida, né? Segunda-feira sem carne. Certo, sim. Tem estudos que falam que se todo mundo que come carne hoje, né, os onívoros, os carnívoros do mundo hoje, deixassem de comer carne uma vez por semana somente, o impacto no meio ambiente seria gigante. E tem uma outra que chama Suzy Ames, que é a mulher do James Cameron, que ela lançou uma campanha que é que não é vegano, seria uma coisa mais assim, a pessoa que não usa casaco de couro de plant-based, que seria, como fala isso? Origem vegetal. Sim. Comida de origem vegetal. Estritamente. Então, fala assim, uma refeição por dia, faça ela estritamente vegetal. Uma refeição por dia. É um bom desafio, que parece bem possível, né? One meal a day, é isso. E é uma campanha que é super importante, acho que para isso, assim, para você primeiro tomar consciência de que aquele alimento que, se você compra no mercado, aquela carne que vem naquela bandejinha, toda bonitinha, higienizada, com plástico, filme... Aquilo é um boi que morreu. Aquilo é um pasto que devastou, que derrubou uma árvore na Amazônia. Aquilo é um boi, assim, que consumiu... Gente, a quantidade de água que um bife... De água? Exatamente. Me esqueci agora, que pena. Mas, assim, é uma coisa que assim, é fora de qualquer propósito, assim. Aí você fala assim, não. Então, assim, seja consciente. Consuma o que você quiser consumir, claro. Mas, assim, não tape os olhos e finja que não é com você, sabe? É com você. Não tem, é incontornável. Sim. Então, coma o que você quiser, mas faça com consciência, entendeu? E procure de reduzir. Se você reduzir, você já vai ser assim um... Sim, é um bom começo. É um bom começo, eu acho que não é um grande sacrifício, pelo amor de Deus. Um dia sem carne e uma refeição vegetariana ao dia, eu acho perfeitamente plausível. Cara, se você comer pão com azeite e abacate de manhã, um leite de castanha, primeiro você vai começar a experimentar coisas novas. Isso também é uma coisa super positiva. Sim. Você vai se forçar a procurar alimentos novos, entendeu? Outro dia, a gente fez no Marinando, que vai ao ar daqui a pouco, uma variedade de leites de castanhas, entendeu? E eu conhecia alguns, mas eu não conhecia, por exemplo, de castanha de caju. E aí o leite de castanha de caju, gente, é uma coisa deliciosa, maravilhosa, super nutritivo. E se você comprar a castanha em lugares que vendem assim a granel, não é tão caro, entendeu? Então, é uma coisa que é
muito possível, Sim, sabe? sim. E é legal, é gostoso. Você varia seu paladar, agradece, entendeu? Eu tenho visto um crescimento em popularidade do movimento, desse tipo de movimento, assim, de uma alimentação mais responsável e tal. Tem sido uma pauta recorrente em vários lugares, muita gente se convertendo. Eu era um cara que fazia bullying com veganos, assim. Eu tenho um passado sombrio nesse negócio. A galera sabe Como você bem. fazia? Eu fiz até música dedicada a eles, assim, Carnívoro Song. E basicamente o refrãozinho tinha uma frase feita de carnistas que fala sobre a minha comida caga na sua, sabe? Umas coisas assim. Era um negócio... A gente tá falando de 2013 e tal. E, aliás, os fãs mais puristas, nossa, agora é o Cauê Nutella, que fala sobre ser vegano. Cara, é isso, né? A gente vai realmente percebendo o tamanho do impacto que a gente tem no meio ambiente e reconsiderando antigos hábitos. Mas, como gente, eu disse, tô meio distante de conseguir chegar lá, mas já é uma consciência diferente, entendeu? Mas, por exemplo, a figura mais, sei lá, punk que eu conheço, o João Gordo, é vegetariano desde agora sempre. Ele é vegano, verdade. Sim. Mas ele é vegetariano desde sempre e há alguns anos ele falou, pra quê? Sim, aliás, eu tive no Panelaço e ele fez um brigadeiro de banana da terra ali, que é uma delícia. É uma delícia, sabe? E todas as experiências que eu tive com comidas, com cardápio vegetariano, vegano, às vezes me desafio. Às vezes até uma hamburgueria. Vê a versão vegana do hambúrguer aí, feito de falafel, feito de bolinho de arroz, grão de bico. É uma delícia. É sempre bom o rango. Quer dizer, no fim das contas dá, não é o fim do mundo. Dá pra diminuir o consumo de carne. Acho que a gente tem que ser menos egoísta, assim, né? E eu acho que a partir da consciência também, você começa a ficar meio culpado, sabe? Você fala assim, pô, tudo bem, esse hambúrguer é bom, mas assim, eu preciso comer esse hambúrguer toda semana? Ou, sim, posso reduzir pra uma vez por mês, de repente? Ou uma vez a cada 6 meses? Eu nem lembro a última vez que eu comi um hambúrguer, entende? Porque eu não vou pedir. Eu tô naquela fase já que eu não tenho mais coragem de pedir um prato que é à base de carne, entende? Entendo. Então, fica realmente uma crise de consciência, né? Que é isso, quanto mais consciente você fica, menos você vai querer aquilo. Sim. E é isso. E o universo dos vegetais, ele é gigante, ele é maravilhoso. Hoje em dia, a gente tem essas punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, que são nativas do Brasil e que a gente não consome por puro cabeça colonizada, assim, entende? Uma variedade imensa de folhas, de grãos, de frutas. E a gente o quê? A gente fica comendo os importados, entendeu? A gente fica comendo só coisas que vieram, batata frita. Batata nem é do Brasil, gente. Um troço cheio de amido, frita então. Uma delícia? Quer comer? Faz a sua, então, sabe? A gente tem esse mandamento do Michael Pollan. O Michael Pollan fala, você pode comer a junk food que for, desde que você prepare. Legal Quer também. comer um pudim de leite? Faça você mesmo. Legal também. Faça você mesmo. Porque no fim das contas, ainda que seja, sei lá, calórico e cheio de gordura, mas é você que está fazendo. Então tem um cuidado diferente, né? Uma gotinha de óleo a menos ali, um negocinho... Com certeza vale a pena. E é isso que você tem feito, quer dizer, voltou a fazer agora com o Marinando. Eu assisti o primeiro episódio, já está no ar com o Gregório, certo? Sim. Muito da hora. E você já tinha... Como que funciona? Você já tem alguns anos esse programa agora que ele voltou pro ar, né? Ele voltou e agora a gente... Enfim, como foi o UOL que convidou a gente para... Enfim, tá na... A gente tem lá os nossos seguidores do nosso canal, pessoas fiéis e tudo, que estavam... Reclamavam, o programa acabou e tal. Mas é que a gente estava realmente... Eu tenho um pouco isso, assim. Às vezes eu preciso de um intervalo de coisas para poder... Não, eu fiquei 18 anos na MTV. A pessoa fala, como é que você conseguiu ficar 18 anos na MTV? Porque eu fazia coisas muito diferentes. Eu nunca fiz, assim, né, o mesmo programa por mais, sei lá, de 5, 6 anos. A não ser o Cine MTV, né? Que esse tinha bastante. Mas sempre era uma coisa muito variada. Então, o Marinando tinha um pouco isso, assim. Tem uma hora que eu dei uma cansada. Daí, quando a gente queria voltar a sair da inércia, é difícil. Mas agora estamos aqui... Bom demais. E a intenção do Marinando é essa, assim, a gente fazer com que as pessoas percam o medo da cozinha. Porque muita gente, como a gente tem essa coisa de entrevistar, né, os artistas e tal, pessoas conhecidas, eu sempre pergunto, e aí, você cozinha? Quer trazer uma receita? Ou quer que eu sugira? Muita gente fala assim, eu não sei cozinhar nada. E aí eu fiquei surpresa, assim, já desde que, né, quando a gente começou a fazer o programa e a gente chamava essas pessoas, as pessoas realmente, assim, não cozinhavam nada. Mas falei, mas nada? Nada não, só faz um arroz, né? Sabe montar uma salada para si, sabe cozinhar uma quinoa, botar uma salsinha.
Nada. Eu sei. Nada. Eu sou desenvolto, mas eu entendo essas pessoas. Gente, mas assim, eu falei, você sabe cozinhar arroz? Não. Como é que faz? Tem que lavar o arroz? Gente, arroz! Sabe? Eu nem falo fritar ovo, porque fritar ovo é complexo, mas assim, arroz, não consigo imaginar nada mais simples. E as pessoas não sabem. Então, pensando nisso, eu falei, gente, vamos fazer coisa rápida, fácil, gostosa, saudável, que são os 4 pilares do Marinando. Sim. Mas assim, porque... E falar, gente, é normal errar. Normal, às vezes, você queima uma comida. Normal, às vezes, passar do ponto. Normal esquecer o sal. Normal salgar demais. Normal, é normal. A cozinha não tem que ser tudo perfeito. Você nunca, sabe, não precisa fazer o prato perfeito, que nem a foto que está no livro. Sim. Não é isso. Cozinha não se trata disso. Cozinha, né, se trata de você ter autonomia. É uma questão de sobrevivência. Você tem que poder cozinhar o próprio alimento, sabe? A gente terceiriza demais as coisas. A gente acha que sempre alguém vai fazer para você ou come muito fora. E aí você não tem controle do que está sendo feito, de como foi feito aquele alimento orgânico, que água que foi usada para cozinhar. Porque tem isso ainda, né? Que água foi usada para cozinhar. Se você usa uma água da torneira, meu bem, você está ferrado. Você vai comer uma água cheia de glifosato, de cloro, de restos de hormônio... sabe, de pílula anticoncepcional, de coisa para dor de cabeça. Não, sério? Eu não cozinho com água da torneira. Não se cozinha com água da torneira. Uau. Não se toma jamais, a não ser que ela seja muito bem filtrada. E tem que filtrar, pelo amor de Deus. E mesmo assim, o filtro não consegue tirar tudo. Então, assim, eu tomo água mineral e cozinho com água filtrada, mas meu filtro é um punk, é um filtrão, assim, que... De fato, tenta tirar essas porcarias. Sim, mas não sei se consegue. No fim das contas, é muito prazeroso cozinhar. Eu não tenho o hábito, de verdade. Mas quando eu me meto a me arriscar, é muito mais gratificante, como você fez. O Michael Pollan, além de ser gratificante, tem isso, né? Eu acho que é uma questão de... O Michael Pollan, que é meu ídolo, master, né, na questão, várias questões, mas na cozinha, ele tem aquele livro Cozinhar, né, que é muito, muito legal, que virou série na Netflix e tal. Ele fala que a gente deve ensinar as crianças a cozinhar tanto quanto a gente deve ensinar português e matemática. É tão importante quanto. E isso é uma coisa que assim, as pessoas têm preguiça, não levam criança para a cozinha. E isso é uma coisa que está errado, porque é uma autonomia, gente. É muito importante a pessoa saber preparar, entender o que é o alimento, sabe? Se relacionar com aquilo. Então, para mim, eu comecei a cozinhar por causa disso, assim, porque a minha... Eu tinha uma tia-avó, que era minha madrinha, tia Maria, que família libanesa, então um monte de prima, um monte de gente, um monte de tia, um monte de... enfim, e um monte de criança meio da mesma idade, né? Porque minha avó teve 4 filhos, esses filhos tiveram outros tantos, enfim, então era uma gangue mesmo. E a tia Maria botava as crianças na cozinha para cozinhar, porque a comida árabe, ela tem um pouco isso, assim, de alguns pratos são trabalhosos. Enrolar o quibe, fazer a esfirra, fazer a massinha da esfirra, as bolinhas, e depois rechear, e depois botar no forno. Então, para mim, era uma coisa assim, era um programa. Eu e meus primos, em volta de uma mesa, fazendo bolinha de massa de esfirra, depois abrindo a massa da esfirra, recheando, fazendo, prendendo, botando no forno. Eu aprendi a cozinhar com ela, e de pititica. Eu, 5, 6 anos de idade, estava lá, tia Maria. E ela botava... Então, acho que meu gosto pela cozinha e o meu não medo veio dali. Eu não tenho medo de cozinhar. Assim, uma coisa complicada, um prato complexo, isso não me intimida. Não me sinto intimidada, posso estar do lado da Paola Carosella, eu vou estar à vontade, entendeu? Porque... E essa intimidade eu construí porque de fazer, entendeu? Sim, do hábito mesmo. Então, se joga na cozinha. Vou. Não, meu projeto para 2020 é mudar completamente meus hábitos alimentares. Eu preciso parar de... 2020 começa amanhã. Não adianta, não consigo. Claro que consegue. Que isso? O que te impede? Me impede a rotina. Que rotina, gente? É uma rotina muito doida, caótica, esse negócio de viver na internet. A gente não sabe onde vai estar no dia de amanhã, não tem como... A última vez que eu fui numa nutricionista, ela falou assim, fala pra mim a sua rotina. Eu falei, não, eu não tenho o que te falar. Ela fala, que horas você janta? Não sei, às vezes às 7, às vezes às 11. Que horas eu almoço? Às vezes em casa, às vezes na casa da minha mãe, quando dá tempo, às vezes na rua. A maioria das vezes, delivery. E final de semana?
Delivery, não. Final de semana eu tô com a namorada e eu como Não, só porcaria. Não, delivery não. inferno. Delivery é muito deprê. Olha o lixo que aquilo faz. Só de embalagem descartável. O meu lixo é... Nossa, pelo meu lixo dá pra ver que eu não sou uma pessoa saudável, porque o meu lixo não tem cheiro. Ele é basicamente uma sacola de recicláveis, que são só... Às vezes eu peço um delivery às 7 da noite e outro antes de dormir, só pra... Pera, esse aí, vamos rever esse delivery. Sim. Às 7 da noite dá tempo de você fazer Quantas vezes eu já deletei o aplicativo do delivery? Eu já deletei, eu juro pra você, eu já sou profissional em recadastrar meus dados no aplicativo de delivery, porque eu já deletei umas 12 vezes. Não, chega, isso eu não vou fazer mais. E aí dá fome, outro dia, 8h30 da noite, eu ainda não terminei de escrever o negócio que eu vou ter que gravar amanhã cedo, não vai dar pra cozinhar. Delivery. É realmente... Mas não, projeto 2020, aos Marinando. poucos. Eu vou cozinhar. E continuar assistindo Marinando, com certeza. Não poderia perder a oportunidade de falar só um pouquinho de MTV, porque eu era muito fanboy. E a maior frustração, uma das maiores frustrações profissionais minha é que a MTV acabou... Se ela tivesse acabado 2 anos depois, eu teria tido tempo de galgar uma posição ali, eu teria conseguido realizar o meu sonho de ser um VJ. Mas ela acabou. Pois é. Era muito especial. Vocês faziam ideia de que vocês estavam participando de um negócio que ia ser tão assim... Porque hoje, todo mundo que cresceu nos anos 90 e de alguma forma foi impactado pelo MTV, tem esse carinho meio cult, assim. Eu sinto isso. Uhum. Cara, a gente não tinha a menor ideia. Pra gente, pra mim era incrível que eu ainda ganhava um salário pra fazer aquilo, sabe? Porque a gente se divertia. Basicamente, era muito gostoso trabalhar lá, assim. Eu fiquei... 18 anos, né? Na verdade, eu fui trabalhar na MTV um pouco sem querer, porque eu era essa pessoa aspirante a cineasta, que tinha acabado de sair da faculdade, já tinha vários filmes, assim, apalavrados que eu ia trabalhar e tal, e aí veio o fim da Embrafilme e, enfim, eu fiquei desempregada da noite pro dia. E apareceu essa vaga na MTV. Encontrei com a Cris Couto, que apresentava o Cine MTV numa festa, e a Cris falou, eu pedi emprego. Cris, preciso trabalhar. Tem alguma coisa lá pra mim na MTV? Ela falou, não sei, tem uma vaga de assistente de produção, não sei se você vai querer, não sei o que. Eu falei, eu quero, pelo amor de Deus. E aí eu fui. E achando que ia ficar um pouco tempo. Isso é que ano? 93. Uhum. Fiquei 2 anos e meio como produtora, só depois que eu fui fazer um teste pra fazer. Quando a Cris ficou grávida, ela falou, porque faz você o teste, vão contratar uma pessoa para fazer. Você sabe de cinema, você fala inglês. Eu já conhecia o MTV Movie Awards, que era o prêmio da MTV, que precisava de uma pessoa para cobrir o movie, especificamente. Eu falei, deixa eu fazer esse teste. Aí fui lá, estava super nervosa. Mas a Cris me ajudou, me levou na padaria. Falou, toma um conhaque aqui. Eu falei, são 10 da manhã, cara. Como é que eu vou tomar um conhaque? Ela, não, você está muito nervosa. Vai tomar esse conhaque, vai te fazer bem. E fez bem. Deu bom. Se bem que eu vi o teste outro dia não. Quando a MTV acabou, a gente fizeram o My MTV, né? Todos os VJs passando horas, falando dos programas que tinham feito. E aí conseguiram desencavar esse teste. E não era bem o que você lembrava? Não, eu olhei o teste. Quando eu vi que era o teste, eu falei, ai, não, meu Deus, o que vai vir aí? Não, o teste é péssimo, gente. Aquele teste é horrível. Eu olho aquele teste e falo, como é que contrataram essa pessoa? Eles realmente queriam muito que eu fizesse, porque eu era péssima. É horrível. Enfim, aí, com o tempo, fui ganhando experiência. Na MTV tinha um mandamento que era o seguinte, a gente tinha as pessoas, os diretores que dirigiam a gente e tal, e que treinavam, inclusive, os VJs que iam entrar no ar. E tinha o tal da lição de casa, que é muito bom isso, gente. Aliás, é uma lição para qualquer air check. E tudo era em inglês, né? Porque tudo veio herdado dos Estados Unidos. São muitos termos que às vezes eu não sei em português, é porque não me ensinaram. Air check. Então, que é a checagem. Você vai lá, você assiste ao seu programa, você se assiste, você mesma se faz as críticas. E, então, minha escola foi super essa, assim. Claro que eu tive a ajuda de um monte de gente, mas, assim, a Astrid, que era a minha chefe na época, me botou na fonoaudióloga, a Cris Couto me ajudou muito. Dicas de várias pessoas, assim. Mas o mais importante era o tal do aircheck. E eu olhava o aircheck e falava, meu Deus, eu sou péssima. É mesmo, leva muito tempo até você começar a se gostar na câmera. Levou um tempo, sim. Eu não vou... uns 2 anos, eu acho. Caramba. E aí, depois, claro, eu fui tomando... Eu gostava de fazer aquilo. Então... eu era, como eu te falei, eu era uma adolescente louca por música, por cinema. Então, para mim, era o dream job, entendeu? O meu trabalho dos sonhos. Eu ainda ganhava um salário, fazia aquilo. Pô, foi incrível.
E tanto que eu botei no Califórnia, né, no filme que eu dirigi, eu botei uma coisa que é super autobiográfica, que é logo no começo do filme, quando a Stella, a personagem principal, está conversando com o tio dela que mora na Califórnia. O ano é 84, né? E, na verdade, é 82 esse começo. Ela tá mandando essa audiocarta pro tio, que essas fitas que a gente gravava, né? Sim. Antigamente, era muito legal. E ela conta assim, tio, é verdade que agora tem um canal de TV aí nos Estados Unidos que toca música o dia inteiro. É só música e show, clipe e show. Cara, eu preciso ver isso. E eu me lembro quando a MTV apareceu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente tinha, assim, um programa de clipe por semana, sábado à tarde, na Gazeta, sabe? Era um negócio... Aí tinha, às vezes ia estrear um Fantástico, era a hora que eu assistia o Fantástico e ficava lá esperando loucamente o clipe do Michael Jackson. Eu me lembro da premiere clipe do da Madonna. Black and White no Fantástico. Eu sou do tempo do Thriller, né? Então... eu vi o Thriller estrear na televisão. Então, assim... para mim, aquela TV que tocava música e falava de música e tinha os artistas e histórias dos artistas o dia inteiro, era um sonho. A MTV chegou no Brasil só 10 anos depois dos Estados Unidos, né? Eu já era daí, enfim, pós-adolescente, já era... Não, eu era adulta já, tinha 19, Enfim. Então, Era um sonho mesmo. É lá que eu quero trabalhar. Então, é isso. Tipo, era o assunto que eu mais gostava, as coisas que eu mais gostava de fazer. E tinha essa coisa de muita liberdade. Era uma TV jovem, feita por jovens, para jovens. A gente usava a mesma linguagem, a gente errava no ar. A gente era super espontâneo, a gente falava palavrão, a gente enlouquecia. Os programas ao vivo eram uma loucura. Gente do céu, o que eram os programas ao vivo? Que gente louca de botar a gente pra fazer programa ao vivo. Isso era tão atraente sobre a MTV, porque transparecia um pouco que era meio guerrilha, assim, era um negócio meio... Tá sendo feito do jeito que dá e algumas coisas saem um pouco do controle, uns programas de chroma key que eram ligeiramente toscos, assim, mas na medida do divertido, assim. Era muito legal, realmente formou meu caráter. Eu passava muitas horas assistindo aos clipes. Bom, foi lá que o João Gordo, acho que foi uma das minhas primeiras influências. E aí, hoje é muito legal porque uma galera fala... Hoje eu não grito mais tanto, mas eu tive um bom período na internet que a galera fala... Olha, é tipo o João Gordo do YouTube. Eu falo, foda, era a minha maior referência assim, né? Era muito legal, era muito especial. E você acha que seria viável algo do tipo acontecer hoje nessa época de internet, onde tudo é tão rápido, sabe? Eu vi um colega que também é youtuber e tal, e ele compartilhou uma frase que eu achei até um pouco assustadora, que fala algo do tipo: se a Mona Lisa surgisse hoje, em 10 dias ela ia ser esquecida, sabe? Porque a gente quer saber qual é a próxima coisa. A gente tá num hábito de consumo muito diferente. Parece que a MTV ela ainda tinha um pouco dessa... Eu não sei se era porque eu era muito novo, mas eu acho que existia uma inocência, assim, uma coisa mais... Eu acho que o tempo era diferente, eu não sei. O que você acha? Você acha que ele pertenceria... Aquela MTV pertenceria aos dias de hoje? Eu acho que o que está acontecendo hoje, enfim, no mundo dos youtubers, influencers e tal, eu acho que a MTV foi precursora de tudo aquilo, entendeu? Porque hoje o que aconteceu... A MTV era toda concentrada dentro de uma programação que no começo era de 12 horas, depois passou a ser 24 e tal, mas era aquilo. A gente tinha uma programação que contemplava, bom, do mais pop do pop, Disque MTV, ao, sei lá, Gás Total, Fúria Metal, Lado B, tinha, né, música alternativa, tinha espaço para gêneros musicais. Sim. Depois, eventualmente, até pagode. Mas tinha MPB. Tinha programa de rap com o Taíde, programa de rap, tinha, enfim, com o Rodrigo Brandão também tinha, enfim. Então, dentro do espectro musical, meio que contemplava tudo que os jovens gostavam, né? E até, eventualmente, depois, os ritmos mais populares, pagode e tal, que foi aquela época que a MTV falou, a MTV abriu para o pagode e tudo mais. Então, assim, isso tudo estava contemplado lá. Fora isso, tinha os programas de comportamento também, né? O próprio Meninas Veneno, que era o programa de debate feminino, assuntos femininos que eu fazia. Tinha programa de sexo erótica, tinha... sei lá, tinha o Cazé ligando para casa das pessoas falando de nada, né? Falando de, não sei, de qualquer assunto. Era muito teleguiado.
enfim, tinha a gama era muito grande, assim. Então, eu acho que quando a gente vê hoje quais são os programas, os YouTubers, os influencers que fazem a cabeça da garotada, os mais populares, assim, eram todos... É como se a MTV tivesse se explodido, pulverizado pela rede toda. Então, essencialmente, os YouTubers poderiam todos trabalhar na MTV. Sim, sim. Né? É um jeito muito bonito de olhar. Então... De certa forma, então, eu sou meio VJ hoje. Como se o Big Bang tivesse... Como é que você vai agora, de novo, pegar aqueles asteroides todos e botar numa bola? Não vai, entendeu? Sim. Eu acho que a MTV não existiria hoje. Não poderia existir por causa da internet. É verdade. Nossa, apesar dela ter sido precursora. Acabei de ter esse insight. Não, é um insight muito profundo e muito legal. Porque daí, de certa forma, eu fico meio consolado. É verdade, eu sou um filho da MTV que hoje faz, basicamente, o que a MTV fazia com vários jovens, assim, que é realmente tá lá no dia a dia. Você seria um VJ da MTV. A Foquinha, que a gente também convidou pro Marinando. Sim. Ela falou, nossa, vou ser referência pra mim, não sei o quê. Eu falei, Foquinha, se existisse MTV como era antes, né? Você seria uma VJ, você poderia ser uma VJ da MTV. Caramba, olha aí, a MTV saiu do ar pra entrar na história. Pra entrar na rede. Olha só, caramba, foi uma conclusão poética. Tanto muito obrigado. É isso. Tem todo um acervo da MTV naqueles programas dos anos, que o ideal pra mim era que eles estivessem hoje aí, sabe? Espalhados. É verdade. Conteúdo, assim, como uma coisa... Né, histórica, que fez história de uma época, retrato de uma época, assim. É verdade. Até hoje, por exemplo, eu vejo os vídeos do Hermes e Renato e tal. E eu sinto falta, realmente. Ia ser legal. Exato, a gente nem falou dessa parte do humor. Hermes e Renato, depois o Adnet. O Adnet, a Tata Werneck. Quinta categoria, exatamente. Cara, nossa, a MTV... Eu conheci bandas que eu gosto até hoje. Por exemplo, eu vi o João Gordo dando espaço pra bandas de metal extremo, assim, tipo Crisium, que eu fui conhecer quando eu era adolescente na MTV, sabe? Era tanta coisa legal, realmente é como se fosse um grande parque de diversões cheio de atrações diferentes, assim, sabe? E fora que tinha uma coisa assim como que é uma coisa da época, né, que pré-internet, que era assim, isso é uma coisa que eu ouço muito, sobretudo quando eu vou para quando eu conto pessoas que não moravam nas grandes capitais, sobretudo São Paulo e Rio, assim, né? Que a MTV era uma espécie assim de guia do mundo, sabe? Um farol assim que falava, nossa, isso está acontecendo no mundo, é isso que está pegando, né? Desde bandas novas e filmes, que eu fazia também o Cine MTV, então eu falava muito de cinema, mas na questão do comportamento mesmo, sabe? O que é? Qual é o Zeitgeist, entendeu? A MTV estava no Zeitgeist, era o próprio Zeitgeist, mas ela também, porque ela captava o que era o mundo naquele momento. Sim. Então, é isso. Eu sentia que, nossa, vocês eram o nosso farol. Eu sabia o que estava acontecendo, eu entendia. E eu me entendi também no mundo, porque como a gente sempre falava de questões LGBT, de diversidade, de feminismo, sem ser essa palavra, porque era no Meninas Unidas era um programa feminista antes da gente falar de feminismo. Sim. Para mim era como se eu me encontrasse ali. Eu falava, nossa, eu tenho um lugar no mundo e eu vi isso graças a vocês, graças à MTV, daquela MTV Brasil, daquela época. Sim, sim. E isso é muito legal, assim, de perceber. Mas voltando à sua pergunta, não, a gente não tinha a menor noção. Eu não sei se alguém lá tinha, eu não tinha a menor noção e eu acho que ninguém tinha. Porque a gente ia fazendo. Vamos lá. O que é? E é isso. E tinha uma diretriz que era... que foi, acho que a primeira lição que eu aprendi, a primeira reunião que teve na época era da equipe da MTV, logo que eu entrei. E aí eu ouvi essa frase que eu nunca me esqueci. Assim, a gente não tem que dar para o público o que ele quer. A gente tem que dar ao público o que ele ainda não sabe que quer. E a gente tinha isso como premissa, assim. A gente não tem que ir na onda, seguir, eles estão querendo, é isso que o jovem quer hoje. Não, gente, a gente tem que nós dizermos o que o jovem quer. Nós é que vamos fazer, né, o ser objeto de desejo, mas para isso a gente tem que estar adiantado. Você não pode estar atrasado correndo atrás, você tem que estar na frente, entendeu? Sim. Bom demais, bom demais. Não é fácil isso. Não, de forma alguma. Uma procura, porque... Sim, é ousado, que poderia não dar certo, mas que deu certo demais. E que agora
pensando, discutindo sobre, eu percebo o tamanho da influência que a MTV teve em mim, assim, de tudo. Tô pensando, pô, desde o MTV ao vivo Raimundos, que deve ter sido o CD que eu mais ouvi na minha vida, ao comportamento, a coisa do João Gordo e todos os programas, os clipes. Eu lembro de ter conhecido o Silverchair no Disque MTV, sabe? Era demais. Era demais. E outra coisa que não tem hoje, que quando a gente falou, tá tudo pulverizado, você tinha tudo concentrado num lugar só, entendeu? Porque hoje você tem lá, a gente tem os influencers, mas cada um tem a sua caixinha, tem a sua área que vai defender, então você tem que meio que fazer a sua curadoria. Lá na MTV meio que era ligar, deixar a TV ligada. Muita gente fazia isso, chegava em casa, ligava. Ah, tá uma coisa chata, que eu não tô a fim de ver, abaixa o som. E deixa rolando. Vai deixar rolando. Ah, legal, voltou. Ah, deixa eu ver então o que é. É um bom exemplo pra gente poder responder quando a gente se pergunta como que a gente se comportava antes da época de redes sociais e de digital influencers. Era basicamente, a MTV era meio que um hub dessa parada, assim. Um monte de gente que a gente queria ser, sacou? Fazendo um monte de coisa legal e falando basicamente de música, cinema, entretenimento em geral. Tinha até programa lá de videogame, lá com aqueles de telefone, o Garganta e Torcicolo. Era maravilhoso, era muito bom, de verdade. Pô, adorei. Legal. Gostei muito de conversar com você, de verdade. Também, me deu várias memórias. Da hora. Fica aí a indicação, o Marinando está de volta. O primeiro episódio já está no ar com o Greg, foi muito legal. Com certeza a produção vai deixar o link aqui para você. Já terminou de ver aqui, já vai lá e já vê lá. Muito obrigado pela sua participação, foi realmente uma honra. Obrigada a você. Demais. Senhores, então é isso. Vocês sabem onde encontrar a Marina Persson nas redes sociais. Procure, acompanhe nos trabalhos e nós nos vemos no temos próximo... Instagram, temos o Marinando. Tem o Califórnia, que agora está em várias plataformas. Olha, eu quero assistir, eu nunca vi, eu quero assistir. Não assistiu Califórnia? Nunca assisti Califórnia, eu quero assistir. Você atuou, você protagonizou recentemente um filme... Um outro chamado Canção da Volta. Sim, eu vi o trailer dele, caramba, fiquei impressionado. Parece ser um filme denso, parece ser bonito, assim, parece ser muito legal. Canção da Volta, direção de Gustavo Rosa de Moura, eu e o João Miguel, também está nas plataformas. E é isso. Show de bola. Acho que é isso. E o rádio, né? Rádio Dourado. Falando de cinema. Show. Eu queria ter te perguntado coisas sobre cinema também, sabe? A gente teve aí algumas polêmicas lá do Scorsese falando que filmes de herói não são cinema e tudo mais. Você tem acompanhado essa novela? Tem um pouco, E aí? Você quer perguntar o que eu acho? Eu acho muito legal a opinião de uma cineasta sobre essa questão da fast foodização da sétima arte. Não é nem fast foodização, é a monetarização. Quer dizer, você começa a fazer filmes de um único tipo, assim, porque são filmes mais lucrativos e tudo mais. Mas, de novo, assim, isso em última instância, o que a gente pode dizer é que é perigoso, assim, porque quando você começa a fazer filmes de um tipo só, você começa a ter só um tipo de filme dominando o mercado, da maneira como são os filmes de super-herói, né? Você começa a não oferecer ao público a diversidade que ele merece. Você começa a formar pessoas que só pensam de um jeito. Isso é muito perigoso e chato. Principalmente porque aí a gente volta no assunto da censura, dessa curadoria conservadora que tem direcionado os caminhos aí. Então, realmente, acho um pouco perigoso, para dizer o mínimo. Mas a questão, por exemplo, do Coringa, né? Que eu achei um filme genial, que é um filme que consegue pegar um público muito grande. Eu não considero um filme de super-herói, pelo contrário. Ele não tem... Não tem as características, né? Ele não tem uma luta, por exemplo, ele tem espancamento, ele tem um linchamento. A violência é grande no filme, mas ela não é uma violência glamourizada. Ela realmente incomoda, é um negócio... É uma violência incômoda, né? Você não fica achando, ai, que bom que ele matou, que bom que ele enfiou a faca no olho do outro. Não, o cara Se você achou bom, eu acho, de repente, aí você tem um problema, exato. Uma terapiazinha aí, mas com certeza. Mas não é uma violência incômoda pra caramba, assim. Então... eu acho que o Coringa teve um pouco isso, assim, dele ter... Mas o Scorsese falou isso por causa do Prêmio em Veneza, não foi? Do Coringa? Não, ele não estava se referindo ao Coringa quando ele falou. Ele falou de modo geral. De modo geral. E ele até ele publicou que alguém criticou, depois. Então por isso eu confundi. Alguém criticou o Prêmio em Veneza. Eu acho que o Francis Ford Coppola engrossou o couro depois e foi muito menos... cordial. O do Scorsese ainda foi Mas bem... eu acho que o Scorsese tem razão numa instância, assim. Eu acho que a gente, como cineasta, assim, como pessoa que tem por ofício fazer filme, você tem que defender a diversidade. Quando você começa a ter uma massificação, assim, uma coisa meio copiosa, de que uma coisa é igual a outra sempre, que vai sempre seguir aquela mesma fórmula, isso é perigoso, gente, é pouco criativo em última instância e... você não oferece ao público o que ele merece, que é
ter filmes de vários tipos, Sim, entendeu? Por sim. isso que enfatizar o fato de que é importante ver filme europeu, filme de arte, filme chinês, filme coreano. O filme do ano é o filme coreano, quer dizer, depois do Coringa e do Bacurau, Sim, né? sim. A gente tem um filme coreano que estreou e que é considerado assim. Então, por isso, se você só deixar um tipo de cineasta fazer filme, você nunca vai ter um filme coreano para assistir. O argumento que eu achei mais importante aí é que, diferente de outros tipos de arte, onde as pessoas diriam, mas é o que as pessoas querem, deixa elas ouvirem o que querem, deixa elas verem o que querem. Então, Diferente da música ou de outras coisas, no cinema você tem a limitação do número de salas, e esses filmes de herói eles estão passando em vez de outros filmes, então você está privando as pessoas dessas opções, com esse monopólio exatamente. de Isso eu sou totalmente megaproduções contra. Eu acho que tem que ter filme de super-herói, claro, porque não dá para ter, assim, você ter um multiplex de 9 salas e 6 passarem o mesmo filme. Sim. Isso é contra o meu direito de espectador de ir lá e poder escolher o que eu quero ver. Entendeu? Tudo bem que você quer ver, mas assim, você pode ter 2 opções ou 3, você precisa ter 6? Sim. Se encaixa no horário que tem filme, entendeu? Sabe? Eu tenho o direito de ir no cinema e ver outra coisa. Sim. Pois é isso. A gente ia terminar no tom sonhador de MTV, mas voltamos um pouco a ficar emputecidos. Você que puxou esse assunto. Mas o mundo me obriga a ficar emputecido, é isso mesmo. Quem não tá puto tá errado. Essa é a grande realidade. Bom, me resta te agradecer de novo. Obrigada. As portas a você. estão abertas para voltar aí quando quiser. Tá e bom. mais uma vez eu deixo a recomendação que sigam a Marina Persson nas redes e acompanhem os projetos, porque é uma mulher muito talentosa e que com certeza engrandeceu o Poucas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Wow.